Olá, meus amores, boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos iniciar o fim. 1 Samuel, capítulo 31, que é o último, né? Capítulo da primeira Samuel, obviamente. E a gente encerra a história de Saul, Jonatas e tudo mais. A gente vai iniciar agora em 2 Samuel a história de Davi especificamente, assim, mais a fundo, depois que ele, né, ele de fato, né, vira e o rei, todos reconhecem e tudo mais. Obviamente que ainda tem uma pequena resistência no início, mas a gente vai ver como é que funciona. É, Saul ficou sem Deus, né? Mas isso há muitos capítulos atrás. Recusou acreditar, recusou a entender que Deus não estava mais com ele, mas mesmo assim ele continuou, e Deus não respondia mais, né? Então ele foi lá, é, teve acesso ao Espírito a que vê o futuro, e viu, ela viu, ele não viu, tá? Até porque Samuel tinha dito para ele, né, que quando ele estava indo embora, vocês lembram que ele falou, você nunca mais me verá, né? Ele falou que ele não veria, então ele não viu Saul, ela quem via, Samuel, ela quem via, né? A imagem dele, o espírito dele, o que quer que seja, ela que via. Da forma que foi, como a gente já falou aqui, várias possibilidades podem ser ensinadas, interpretadas, entendidas nesse capítulo na qual ele tem esse encontro, né? Samuel tem esse encontro com Saul, não encontro porque Samuel não aparece fisicamente para ele, Saul não tem acesso a Samuel, né? Porque já foi dito lá atrás que ele não veria mais. Então tem várias formas de você entender, e etc, etc. Então, a gente vê mais lá na frente, se não me engano, é Crônica. Não me lembro agora, acho que é a primeira ou segunda crônica, eu não me lembro qual que é o livro, mas a gente vê, né, o Espírito Santo deixou escrito que Saul apareceu, Samuel, assim como Samuel apareceu para Saul. Então, tem pessoas que acreditam que sim, era Samuel, tem pessoas que acreditam que não era Samuel. Tem pessoas que acreditam que seja Samuel porque ele falou: Amanhã você estará comigo, né? E isso significa que Samuel estaria no mesmo lugar que Saul, Saul estaria no mesmo lugar que Samuel. Então, tem pessoas que acreditam que Saul foi perdoado, e que ele estaria junto com Samuel, sim. Tem pessoas que acreditam que não, porque Samuel estaria no Hades, que não é o inferno especificamente, né? Hades é uma condição espiritual onde ficavam antes de que tivesse Jesus e pudessem todos irem para Jesus, aqueles que acreditavam nele, né? Tem o Hades também. Então, tem algumas formas de crer, de acreditar, de interpretar, né? Mas a palavra, ela dá respaldo, ela tem que dar respaldo para aquilo que você crê. Ok? Então não pode ser simplesmente, olha, dessa forma e porque eu quis, inventei que tá assim. Não, a palavra tem que dar um respaldo de que de fato você pode interpretar dessa forma X, Y, Z, né? E isso vem, obviamente, com o Espírito Santo, pois ele que foi quem escreveu, ele é o autor da palavra de Deus. Então, que a gente peça agora, então, entrando nesse último capítulo, a proteção e a bênção de Deus para entendermos, né, interpretarmos de acordo com a verdade, de acordo com o que Ele põe no nosso coração, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento que a gente se une aqui para ler, escutar, aprender e passar a Sua palavra à frente, com todos que a gente encontra nessa vida, todas as pessoas. Às vezes o encontro num elevador pode mudar a história, às vezes um encontro rápido no mercado pode mudar a história, ou em qualquer lugar que a gente esteja, Senhor. O Senhor nos usa. E nós não sabemos a hora, não sabemos quando, não sabemos o porquê, mas sabemos que o Senhor nos usa. E isso é uma bênção, isso é um privilégio ser usado pelo Senhor, ser usado como, não somente é servo, né, mas filho e filha. E isso é algo que a gente não pode nunca achar que é banal, ou esquecer, ou levar como se fosse algo normal, porque não é, Senhor. Não, não e não e não é. Tantas coisas é difícil da gente alcançar na vida, e a gente corre atrás, e a gente faz tudo o que tiver de fazer para conseguir, e a gente se sente especial por estar conseguindo realizar alguma coisa, conquistar alguma coisa, e a gente esquece que nada é mais importante, não pode, não deve, nada ser mais importante do que a gente ter acesso à sua palavra, através do Espírito Santo.
Então, obrigada por esse momento. Obrigada porque aqui estamos hoje com a proteção, com a bênção, né? Com a autorização, com a permissão de termos acesso a ela, Senhor, e clamar o seu nome, porque o Senhor nos ouve. Sem Jesus não tem como o Senhor ouvir, porque o Senhor não aceita que seja assim, porque Ele é o caminho até o Senhor, Ele é a verdade até o Senhor, Ele é a vida até o Senhor. Então a gente agradece esse momento de privilégio, né? E que o Senhor possa nos ensinar muito mais. E aqueles que não te conhecem ainda, que não julguem. Aqueles que não conhecem a sua palavra, Senhor, que não julguem. Aqueles que não sabem a veracidade da sua palavra, que não julguem, Senhor, mas que eles possam ser tocados por todos aqueles que sim, que veem, que acreditam e que conhecem a tua palavra. Então, que o Senhor possa nos dar uma boa live hoje, era consagrada a ti, Jesus. Que o Senhor possa pôr as palavras corretas nos meus lábios, nos ensinar, Jesus, mais do que ontem, menos que amanhã e que a gente possa estar em comunhão todos os dias das nossas vidas. Obrigada por essa semana de leitura, obrigada por tanto ensinamento e amor, misericórdia e graça derramados em todos nós, obrigada pela nossa saúde, que o Senhor recupere as nossas energias, que o Senhor recupere a nossa força espiritual, que o Senhor recupere a nossa força física, nosso corpo regenerando, nossas células, nossa mente, nossa vida espiritual, Senhor, porque obviamente nós estamos aqui para alimentar nosso espírito e que a gente possa ter um bom descanso de fim de semana também. Então, bênçãos e glórias a Ti por essa semana maravilhosa que tivemos, independente dos ocorridos, estamos aqui. E é isso que basta, a Sua graça que nos basta. Então, que a gente possa ter uma boa live. Em nome de Jesus, amém. E que nos proteja dos males, né? Dos ataques malignos. Vamos lá. O suicídio de Saul. Aconteceu em combate com os filisteus, os israelitas. Aconteceu o quê? Em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Isso aqui, vocês devem lembrar que Davi pediu, queria ir junto, né? Mas Aquis disse que não era para ele ir, quer dizer, que não era para ele ir porque não tinha autorizado ele a ir, né? a, a cúpula deles não de importância lá, tudo mais, não deixaram Davi ir e disseram, achavam que Davi iam trair ele, né? Eles, porque Davi, obviamente, ficava junto com Saul, então eles não queriam deixar, não queriam arriscar Davi de ir e traí-los nessa batalha. Então era para Davi estar aí nessa fuga, né, caindo os mortos todos lá no Monte de Gilboa e tudo mais, mas Davi foi poupado. Deus, obviamente, em toda a sua misericórdia, né, é, permitiu com que Davi não tivesse autorização de ir lá. E ele não foi, logo, ele não está presente nesse momento aí. Porém, os outros, né, que quiseram ir, que foram, todos os outros, esse sim foram. Então, vamos lá. Então, aconteceu, não, os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainhe a sua espada e mate-me com ela, para que esses circuncisos não venham, me matem e se divirtam à minha custa. O seu escudeiro, porém, estava apavorado, não quis fazer isso. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada dele e morreu com ele. Foi assim que Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e os seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando as suas cidades.
Depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no Monte Gilboa, cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos e dos seus ídolos, nos templos dos seus ídolos e ao seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram o seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito isso com Saul, os mais corajosos deles foram durante a noite a Bet-Sean, baixaram o corpo de Saul e dos seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois, enterraram os seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram por 7 dias. Então, aqui você não vê muito a presença de Davi aqui, que a gente está finalizando de uma vez por todas, né, a história de Saul. Estamos vendo aqui, né, a morte dele especificamente, que foi um reinado baseado no começo, né, com vitórias, e depois foi só ladeira abaixo, quando a desobediência começou a liderar, tomar conta completamente de Saul, né? A gente vê que o poder é capaz de fazer isso, a gente vê que tantas coisas são capazes de fazer isso, né? Mas ele quis tirar de Deus o poder que era de Deus, não consultava o Senhor, não fazia questão de seguir as ordens e as leis de Deus, para que ele pudesse ter tido um reinado abençoado, né? Então, essa é a morte de Saul, né? Na Bíblia inteira aparecem 4 suicídios, se não me engano, acho que são 4. E o de Saul é um deles, obviamente. Então, finalizamos aqui. A gente volta na segunda-feira. Tem uma novidade para vocês. Acho que a gente meio que passou por cima disso ontem, né? Passamos conversando sobre isso, mas na segunda-feira a gente vai iniciar a ler 2 capítulos por dia, tá? Então a gente vai ler um e logo assim que acaba um, já emenda no segundo capítulo e assim vamos indo, de 2 em 2, tá bom? Então não fiquem preocupados, nossa, mas vai demorar muito, vai, por quê? Um capítulo é mais longo que o outro, um capítulo é mais curto que o outro. Por exemplo, olha esse durou pouquíssimo, né? E teve quantos versículos? Deixa eu ver. 13 versículos também, mas mesmo assim. E vocês precisam colocar no coração de vocês que é o momento de alimentar o seu espírito, é o momento de comunhão que você tem com Deus. Então, a gente não está falando aqui de 1 hora, porque não vai dar nem 1 hora. A gente não está falando aqui de 3 horas, 8 horas, 4 horas, né? A gente vai para a escola e fica 8, ou mais de 8. A gente vai para o trabalho e fica 8. A gente vai para um culto e fica 3. A gente vai para uma festa e às vezes a gente nem vê a hora passando e fica 3, 4, 5 horas numa festa. A gente vai assistir um filme e fica 2, 3 horas. A gente vai assistir. Então, aqui é a palavra de Deus que a gente está lendo, que é para o nosso próprio bem, que é para a nossa própria comunhão com Ele. Então, a gente vai aumentar esse capítulo para que a gente possa também ter um ritmo mais rápido na leitura, tá bom? É, E também, obviamente, poder absorver mais coisas, né? A gente não vai fazer mais de 2, porque também, psicologicamente falando, há estudos de que o nosso cérebro não consegue captar tanta coisa depois de tanto tempo. Então, é óbvio que se ficar muito longo pelos 2 capítulos, algo assim, a gente pode tirar uns 5 minutinhos como é que fala? De pausa para tomar uma água, voltar, se for muito grande, né? Se não for, a gente vai continuar a live rapidamente e vamos finalizá-la, ou a gente só vai simplesmente da forma como Deus quiser, né? Como Deus é, permitir que assim seja. Se Ele quiser que a gente leia por 1 hora, vai ser 1 hora, 2 horas, 2 horas. Isso tudo cabe a nós colocarmos no nosso coração, colocarmos na nossa vontade, né, de alimentar o espírito, de aprender mais sobre a palavra de Deus, de estarmos em comunhão por mais um tempo, né, um pouco mais com Deus e, obviamente, a dedicação que cada um tiver. Cada um tem o seu próprio tempo com Deus, né?
Eu tô aqui para obedecer à vontade dele e foi me colocado no coração de ler dois. Do nada, quer dizer, do nada não, porque não é do nada, mas na vontade dele. Então, ontem foi escolhido o tempo em que ele escolheu me dizer e colocar no meu coração para falar com vocês sobre isso, tá bom? Então, a partir de segunda-feira, a gente lê 2 capítulos por dia e vamos orar para Deus que seja muito proveitoso, seja muito abençoado, como vem sendo até hoje, né? E é isso. E achei muito bom, porque a gente vai iniciar capítulo 1 de 2 Samuel já na segunda-feira. E eu sempre falo aqui que eu amo quando começa na segunda-feira um capítulo novo. E na segunda a gente já faz o 1 e o 2 juntos, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, um bom descanso. Deus abençoe muito o fim de semana de cada um de vocês. E até segunda, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Beijo!